90 minutos. Notícia e opinião. Apresentação: José Luiz da Atena. Agora, no ar. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes, aqui é a pedra fundamental do grupo, aqui é a Casa da Opinião. Casa da Opinião não é a minha opinião, não, é a opinião de todos aqui, não é? Democraticamente falando. Bom, nós chegamos no recorde de mortos pela pandemia, batemos aí quase 900 mortos, quase que chegando na previsão do ministro Tait, que já tem muita gente batendo no peito, querendo que o Tait caia para botar o Osmar Terra. Foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi aqui e que disse que era para abrir o mundo inteiro. A economia tem que abrir, não pode fechar, porque na realidade não dá para todo mundo ficar preso. Ele falou isso antes de começar, na verdade, um processo mais sério de quarentena. Falou aqui. Bom, eu não sei, como ele disse, se considera só 10 mil mortos. Se ele considera só 10 mil mortos, 10 mil mortos, você pega 2 mortos da sua família, pega uma pessoa morta que não seja da sua família, mas é uma tragédia. Se ele acha que 10 mil mortos é pouco, só se for na conta dele. Eu acho que tem que deixar esse ministro que está lá mesmo e pronto, acabou. Pelo menos esse ministro não fica fazendo jogada política, não quer aparecer politicamente, não é político como é o Osmar Terra, entendeu? E acho que é um cara que não atrapalha. E está tentando pelo menos ajudar. Se fosse outro ministro que o Bolsonaro tivesse desautorizado, abrindo academia, salão de beleza e tudo mais, o outro ministro bateria na mesa, sairia xingando, reuniria provas contra o presidente e ia embora, porque é político. Esse aí não, esse é um cara técnico e está tentando agir dentro da maior frieza possível, baseado em dados e tentando resolver essa crise pandêmica. E é o que a gente precisa mesmo. Tudo o que a gente não precisa é essa crise política criada agora com a saída do Moro, com o objetivo principal de salvar a biografia dele, não é? Que é uma pergunta técnica. Se o Moro achava, não era desde daquela reunião que ele achava, que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal, e não começou naquele dia que ele achava isso, e ele saiu dizendo isso para depois desdizer lá na Polícia Federal em Curitiba, por que é que ele não denunciou o presidente da República antes, e não pediu o boné antes, e não falou antes que o presidente queria interferência na Polícia Federal do Rio de Janeiro? Por que ele não falou antes? Por que ele falou só agora, quando o presidente ameaçou exonerar e depois exonerou o Valeixo, que desde o começo do ano vinha dizendo que queria sair da superintendência da polícia, não é? Então, nós estamos jogados no meio de uma crise política, quer queira, quer não, no meio de uma crise política. Se a PGR, o doutor Aras me respondeu agora que não poderia dar entrevista, e acho que não pode menos, mesmo, quanto menos ele falar, melhor é. Um homem de leis deve agir de acordo com as leis, observa as leis e dá o encaminhamento necessário de acordo com as leis. As leis são as leis que têm que ser observadas. Então o processo é natural, né? Veio do decano Celso de Mello, caiu na mão da Polícia Federal para ouvir as pessoas. Ontem foi apresentada a tal fita, que eu não sei se é fita, se é software ou o que é, mas é sobre a reunião que eu falei na primeira segunda-feira, depois da crise gerada. A crise começou acho que na quinta ou na sexta. Eu recebi informações de fontes próximas do presidente da República que havia uma reunião em que o Moro foi quase que desqualificado pelo presidente por não agir daquelas intervenções arbitrárias de cumprir quarentena e algemar aquela senhora, não sei, acho que foi no Rio de Janeiro, de agentes empurrando velhinhos e daí por diante e tal.
São essas coisas arbitrárias que não são típicas mesmo de bons policiais. São policiais que se sentem grandes autoridades e extrapolam as suas funções. Quando vê um bandido de facção, sai correndo. Esse é um mau policial. O bom policial é aquele como a grande maioria dos policiais de São Paulo, né, que tem 5% de aumento, não tem luva, não tem máscara e sai para correr atrás do crime organizado. Seja ele policial militar, civil, guarda civil metropolitano e da nossa excelente Polícia Federal. Quer queira, quer não, o imbróglio está armado. Né? Naquela reunião já vazaram os principais detalhes da reunião e essa mesma fonte que me informou, e depois a ministra Damares confirmou, logo em seguida a informação que eu dei, foi uma das informações que eu dei, de uma das fontes que eu obtive direto do Palácio do Planalto. Todo mundo tem fontes, o jornalista trabalha na base de fontes, e a ministra Damares confirmou que havia acontecido um arranca-rabo mesmo entre o presidente e o Moro acho que ficou na dele ali, depois ficou nervoso, tentou ser acalmado pelos ministros militares, mas o Bolsonaro pregou-lhe uma dura porque não tomava atitude em relação a essas prisões que ele considerava arbitrárias, não é? Aí depois tem a sequência da Polícia Federal, que eu não ouvi o trecho da fita, mas naquela época já me haviam dito que o site antagonista tinha muito bons informantes do Ministério ligado ao Moro e que por isso vazava-se ali coisas que aconteciam na corte, coisas que aconteciam dentro do Planalto. São bons jornalistas, o site antagonista tem lá o Diogo Mainardi, que é um cara que eu gosto muito por ser um ótimo jornalista culto, capaz, um bom menino, né, um belo pai de família, um exemplo de pai de família e filho de um grande amigo meu, que é o Enio, que foi um dos maiores publicitários que eu já vi na minha vida. E um grande amigo meu, um amigão meu mesmo. O Enio é um cara genial. Então gosto do Diogo também, por gostar do Enio. Né? E o site antagonista, ele noticia o que ele tem que fazer, ele bota as notícias ali. Só que dentro do Ministério do Moro havia informantes que passavam essas notícias para o site antagonista, normalmente segundo essas fontes. E não foi surpresa nenhuma que ontem o site antagonista já dava as informações com muita capacidade e habilidade dos seus jornalistas dessa fita que é considerada uma fita para o presidente da República e para muitos ministros militares ou ministros que ali estão, de interesse de segurança pública, onde o Weintraub teria xingado o ministro do Supremo, o que ele não negou totalmente aqui. Falou, senhor Datena, eu não falo palavrão. Falei, sim, mas o senhor ofendeu? Datena, eu não falo palavrão. Não deu bem a resposta. Né? E ali fica a dúvida. Se o Bolsonaro falou ou não falou, Polícia Federal, a gente vai ver só se for liberada a fita, e o Bolsonaro parece que disse agora há pouco que poderia liberar a fita. Se ele falou Polícia Federal defender os filhos dele, com o intuito de defender fisicamente a família dele, eu não sei, não estou dentro da cabeça dele, mas eu não sei também qual é o regimento. Parece que quando o cara é presidente, não cabe à Polícia Federal mais fazer a defesa da família e dos amigos do presidente. Né? Cabe a órgãos de segurança já ligados à presidência que fazem essa defesa. Mas ele pode alegar que tenha pedido proteção, como ele já alegou, que tenha pedido proteção à família dele de outra forma e que não uma proteção em termos de esconder dados de investigação ou não passar dados de investigação dos filhos dele, da família dele, que cá entre nós, de vez em quando, a família do Bolsonaro complica muito para o presidente da República. Isso não há dúvida nenhuma, que há complicação, há mesmo. Agora, a sequência natural da coisa. O senhor procurador analisa o que está na fita, o que foi dito pelos senhores ministros, o que foi dito pelas pessoas ouvidas ali, e aí então ele passa ou não à Câmara
a perspectiva de que seja aberta uma investigação na Câmara contra o senhor presidente da República para a abertura de um processo de impedimento do presidente, um processo de impeachment do presidente. Esse é o caminho natural da coisa. Se o Aras achar que não vale a pena, que não tem crime nenhum ali, que naquela fita não há crime do senhor presidente da República, todo o resto fica em segundo plano. O objetivo mesmo, o míssil mesmo, é contra o Bolsonaro. Não é contra o Weintraub, não é contra o que o ministro tenha falado da China ou de qualquer país. Ali o tiro é em cima do Bolsonaro. Se ele achar que vale a pena, pelas leis, não é? Não que vale a pena, que pelas leis o presidente tenha indícios de ter cometido um crime, vai parar na Câmara. É aberto o processo de impedimento e aí a gente fica na mão dos de sempre, daqueles caras do centrão, da velha política, de quem o Bolsonaro se aproximou de uns tempos dessa parte, Roberto Jefferson, Valdemar e coisas que eu já nem ouvia falar há muito tempo. E não sei o que vai acontecer na Câmara, possivelmente por maioria de votos, como o Temer ele consiga se salvar na Câmara, não é? Se não, o processo cai no colo do Supremo mais uma vez e aberto o inquérito criminal depois de passado pela Câmara, aí o presidente é afastado por 180 dias preventivamente. Agora, essa crise interessa ao Brasil, que ontem teve quase 1.000 mortos? Evidente que não interessa. Evidente que o que nos interessa é combater a pandemia, a patologia, a falta de respiradores, aquela entrevista terrível que a gente ouviu ontem, por ser sincera, do professor Rivaldo da Fiocruz, que é um cara sério de uma instituição séria. Claro que essa crise não interessa, mas a verdade está acima de tudo, não é? Se tiver que ser assim, assim será. Eu só digo que já está morrendo gente pra caramba, de vírus e de fome. Vai ajudar em que essa crise política? Em nada, só vai atrapalhar e vai matar mais gente. Tá? Então aqueles caras que falam que o Bolsonaro apaga fogo com gasolina, e muitas vezes apaga mesmo, porque ele cria rolo onde não tem que ter, briga, discute e daí por diante, muitas vezes tem razão e muitas vezes não tem, não é? Mas aqueles que dizem que o Bolsonaro quer apagar fogo com gasolina, estão apagando fogo com gasolina, estão pensando dos fatos políticos e nas carreiras deles, com interesses futuros e não na nação, e estão provocando o mesmo estrago que eles dizem que o presidente da República provocou quando saiu às ruas e disse que não havia pandemia, que era uma gripezinha. Quer dizer, político mesmo, na verdade, é tudo farinha do mesmo saco. Se você levar ao pé da letra, é uma situação terrível. Mas esse é um fato diferente numa democracia? Não. Há pouco tempo atrás, o presidente Trump estava respondendo ao processo de impedimento no Senado americano no começo da crise. Quando começou a crise lá, a coisa foi discutida, acho que ficou em segundo plano, não sei sinceramente como terminou, mas o Trump estava respondendo por um processo de impedimento, um processo de impeachment, não é? Lá nos Estados Unidos. É natural que isso aconteça? Olha, natural que isso aconteça não é, não é? Mas que o Mandetta saiu num momento terrível da crise da pandemia, da crise da Covid, saiu. E saiu por motivos estritamente politiqueiros. Ele quer se eleger governador do seu estado, ele errou mais do que acertou, né, com aquele negócio de foco, ciência. Na verdade, o que ele fez? Ele colocou o país de ponta cabeça quando garantiu que pelo foco e a ciência nós teríamos milhares de mortos no pico que seria na Páscoa, e não foi, e a partir daí ele afrouxou o sistema de isolamento social no país inteiro. Virou praticamente uma desobediência civil, muitas pessoas se contaminaram,
tornaram mais radicais as atitudes de quem eram contrários ao presidente da República, fecharam, e alguns fecharam de propósito, pensando muito menos na saúde do povo e muito mais nas suas carreiras políticas, como o Mandetta pensou. Não bastasse essa, veio o Moro, que estava dentro do governo, talvez até também com pensamentos políticos, né? Ele não é bem visto nem dentro do Supremo, e não é bem visto, menos ainda dentro da política, a não ser pelo povo. O povo adora o Moro, porque ele combateu muito bandido, e combateu mesmo, ele tem os seus méritos. Mandou muito bandido sem vergonha, ladrão, para a cadeia, não é? Se usou métodos que não deveria usar, isso também tem que ser analisado. Se ele prevaricou agora e não apontou um crime do presidente da República, a não ser quando, e se ele houve esse crime, lhe interessasse, o Moro também tem que ser investigado. Esse é o grande detalhe. O que eu estou querendo resumir é que não tem santo nessa história. Não tem ninguém pensando no povo morrendo de falta de ar. Esses caras todos aí estão pensando, na verdade, em colocar o país de ponta cabeça, explodir o país. E aí a gente fica entre a morte pela falta de ar, por uma doença terrível, que afeta inclusive os mais jovens. Ontem o secretário disse aqui, o secretário Edson Aparecido, que 50% das pessoas internadas em São Paulo, metade da população dos hospitais é de jovens, que há mortes entre jovens. O professor Vidal, Rivaldo, aliás, disse a mesma coisa. Crianças já começam a ser atingidas e, na verdade, esse monte de cara criando mais essa crise institucional. Esses caras estão pensando mesmo neles e estão se lascando para o povo morrer ou de Covid ou de fome. Na verdade, esses caras merecem cada vez menos a minha consideração. Querem botar fogo no país e o povo que se lasque. Com isso é metrô lotado, Estado que cobra que as pessoas não podem trabalhar e deixa transporte coletivo lotado, não está pensando no povo, tá? Estado que cobra que o povo deve ficar confinado em casa morrendo de fome, boa parte do Brasil, porque a maior parte do Brasil é periferia, e deixa a Cracolândia a céu aberto, disseminando não só a morte daqueles coitados, daqueles drogados, mas também disseminando o vírus pelo centro da cidade, daí para o Estado e para o país e daí para o mundo. Não está pensando no ser humano, tá? Está pensando em si próprio. Concorda comigo ou não? Ou eu estou errado? RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirante.